Vamos ler a Bíblia hoje na Atos dos Apóstolos, como já chamamos, que chamamos de ato, mas a palavra correta é ata, o registro que aconteceu da vida dos apóstolos, no capítulo 3. Na sua epígrafe, alguns chamam de epígrafe, mas pode ser chamado de título. É o seguinte: a cura do coxo, discurso de Pedro no templo. Diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido o varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhando para eles, esperando receber deles algumas coisas. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu quero falar nesta manhã de autoridade espiritual. Todo dia eu vejo no Facebook pessoas que aparecem no mato dizendo que eu vou revelar isso, que eu vou revelar isso. Está certo, é ele, porque não é Jesus. Pessoas que cometem tantos erros e desatinos e diz que foi Jesus que mandou. Outros se envaidece e diz que está cheio de autoridade. Normalmente, uma autoridade nunca usa da autoridade que tem, dizendo eu sou uma autoridade. Só em algumas coisas excepcionais. A autoridade, ela aparece. Quando é que aparece a autoridade na vida de alguém? No verbo, na ação. Se na ação, se na ordem, se no fato da ação acontece alguma coisa, isso é autoridade. A autoridade normalmente ela é serena, ela é meiga, ela tem um equilíbrio. A autoridade de alguém não pode aparecer nos gritos, porque aos berros se demonstra a ausência dela. Os gritos de alguém, a balbúrdia de alguém, o desespero de alguém, só demonstra a falta de autoridade. E aqui nós temos um caso que retrata com todas as letras a autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Vamos dar um exemplo. Esse Pedro e João entravam no templo. E a Bíblia diz que eles iam entrando na hora da oração nona. Alguém pediu uma esmola a Pedro e a João, aos dois. E a Bíblia diz que o Pedro toma a palavra e diz assim: olha para nós, olha para ele e para João. E quando aquele coxo olhou para Pedro e João, esperou receber dele esmola, alguma coisa financeira que os ajudasse. O que o coxo não sabia, que estava diante de uma autoridade de Deus naquele momento. E quando ele olha para Pedro e para João, Pedro agora jamais poderia falar para João. Quando Pedro diz olha para nós, ele podia, mas na hora da ação, da autoridade, Pedro não podia falar para João, ele podia falar por si mesmo. Ele podia falar da autoridade que Deus o dera, mas ele não disse que tinha autoridade. Ele diz assim: olhe para nós, e a Bíblia diz que o enfermo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro ratifica, dizendo o seguinte: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda.
E a Bíblia diz que Pedro pega pela mão direita do coxo e ele firma suas juntas e artérias e ele se levanta e sai andando, sai pulando, glorificando a Deus. A autoridade é verbo, é ação. A autoridade de Paulo não estava nos gritos e nos apelos teológicos. A Bíblia diz que Paulo, certa feita, poderia estar ocupado, porque a Bíblia não relata o que acontecia, mas diz que a certa feita, Paulo não poderia ir, ou não pôde ir a algum lugar, e mandou o seu lenço, e os demônios eram expelidos, os enfermos eram curados. A Bíblia diz que o